Olá, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar de Deus, da palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando a quinta parte da 13ª aula, a quinta e última parte da 13ª aula, que está no capítulo 8 de Mateus, do versículo 23, nós vamos falar até o versículo 34. Vamos em duas partes. Vamos falar sobre a tempestade, que Jesus acalma a tempestade, do versículo 23 até o 27, e depois nós falaremos sobre a segunda parte, que vai do versículo 28 até o versículo 34, em que Jesus expulsa os demônios dos gadarenos ou dos gerasenos. Bom, vamos então ler. Que o Senhor Jesus esteja sobre nós, nos dando o entendimento necessário para que nós possamos compreender a palavra que será ministrada aqui e que nós possamos continuar com essa palavra na nossa cabeça durante toda a semana e nela nós possamos meditar para um perfeito entendimento dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, capítulo 8, versículo então 23 até o 27. 23 até o 27. Jesus acalma uma tempestade. Diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Bom, então esse foi os versículos 23 até o 27. Essa passagem, então, ela acontece logo após Jesus ter curado várias pessoas, no versículo 28, e em que aquele episódio em que um escriba pergunta para ele o que ele queria segui-lo, ele para onde ele quisesse, Então foi logo após esse episódio. Então Jesus vai para as margens do mar da Galileia e para atravessar para o outro lado. Bom, essa passagem então nós já vemos que ela acontece então no mar da Galileia, ou como alguns conhecem, o lago de Genezaré ou Quinerete, são vários nomes que eram dados para esse lago. E esse mar, segundo o mar da Galileia, ele é um mar de pequenas dimensões, chegando a medir mais ou menos 21 quilômetros de extensão e mais ou menos 13 quilômetros de largura na sua parte mais larga. Tem parte que não é muito larga, que mede bem menos, mas na parte mais larga ele mede mais ou menos isso, 13 quilômetros. A sua parte mais larga, ela está mais ou menos a 210 metros abaixo do nível do mar. E existe no seu lado oeste várias montanhas e vales, que essas montanhas e vales, elas então atuam como se fossem ventiladores, que comprimem o ar e os lança, com certa violência sobre o lago, ocasionando então essas tormentas e essas tempestades no mar da Galileia, o lago de Genezaré. Então foi justamente isso que
que provavelmente ocorreu naquela ocasião com Jesus e os seus discípulos. E as ondas, elas eram tão altas que elas encobriam o barco, né? E Jesus, tranquilamente, ele dormia, né? Pois ele havia acabado de ministrar a palavra a uma enorme multidão, muitas pessoas que estavam ouvindo as suas palavras, e ele se encontrava bastante cansado, né? Então, conforme o relato lá de Marcos, né, que é um relato bem mais completo, que está lá no capítulo 4, versículo 1 a 35, né, ele estava bastante cansado, segundo esse relato de Marcos. Então, o que houve? Quando os discípulos então ficaram bastante apavorados com aquela tempestade, e eles prontamente acordaram Jesus. E quando eles o acordaram, Jesus repreendeu eles, né? E depois de ter feito aquela repreensão a eles, Jesus então acalmou o mar. Então eles ficaram, a palavra diz que eles ficaram sobremaneira admirados, né, por esse milagre, pois esse milagre ele mostrou o poder de Jesus também, né, sobre uma coisa maior do que ele fisicamente, uma coisa maior fisicamente do que ele, que era a tempestade, ela era de grande proporções. Então Jesus então ali demonstrou que ele tinha poder, além dele ter o poder de cura sobre as pessoas, ele também tinha o poder sobre a natureza. Ele poderia fazer os ventos pararem, podia fazer o que ele quisesse, o sol parar. Então ele demonstrou ali que ele tinha poder sobre a natureza. E isso, ele tem um grande significado para nós. Nós temos que atentar bastante para essa passagem, porque o significado para nós que somos cristãos, ele é muito grande, né? Então, basta nós sabermos que quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos convictos de que Ele é o nosso guia e que Ele é o nosso suficiente e único Salvador, então há uma paz que reina sobre nós, a partir do momento que nós temos essa consciência de que Ele está conosco. Então essa paz, ela reina sobre nós. Então, seja qual for a dimensão do problema que nós estivermos passando, que você estiver passando, ou a tormenta, ou a tempestade que estiver sobre a sua vida, nós sabemos, nós cristãos, que nós sempre teremos o apoio e o consolo do Senhor sobre as nossas vidas. Tá? Então, nós temos que ter sempre essa certeza. Todos aqueles que são cristãos e que acreditam que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz por nós, tem que ter essa certeza. Não basta você dizer que tem fé. Então é necessário que você confie que Jesus está com você, está ao seu lado. Então, qualquer que seja a tormenta, qualquer que seja o problema, a tempestade, nós temos que ter essa certeza que Jesus está conosco e Ele não vai deixar que nada nos aconteça. E mesmo que, se acontecer, se for da vontade dele que isso possa acontecer qualquer coisa de mal conosco, nós temos que ter também em nossa mente que Deus, que Jesus, ele continua sendo Jesus, Deus continua sendo Deus, apesar de todas as coisas, porque a vontade dele é que tem que prevalecer e não a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos que seja feita de uma forma e ele faz de outra forma, porque essa é a vontade dele. Então, aqueles que são cristãos e que amam verdadeiramente a Jesus, eles têm que respeitar qualquer que seja a vontade de Deus. Mas fica aí essa lição que ele nos deu, a certeza de que quando nós estamos com ele, ele é capaz de acalmar as tempestades que nos afligem. Bom, então, depois que Jesus chegou então à outra margem, né, e nós vamos ler agora no versículo 28 até o 34, assim que ele desceu do barco e que chegou à outra margem. Versículo 28
ao 34, então, diz o seguinte: tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Versículo 30. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Jesus então disse: pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar e nas águas. Então eles pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Bom, então Jesus acabava de descer do barco, já estava na outra margem, né? E esses endemoniados, então, eles vieram em sua direção. Os endemoniados, aqui a Bíblia fala nessa versão, fala que era 2 endemoniados gadarenos. Há quem diga também, em outras versões, que são chamados Gerasenos ou ainda Gergesenos, ou seja, era uma cidade que talvez que ficasse ali pela banda oriental do mar da Galileia, e pertencia ao distrito de Gadara, chamada Gadara, que ficava na região das 10 cidades, chamada também de Decápolis. Então, tanto a cidade quanto o distrito de Gadara, elas formavam parte da maior região administrativa de Gadara, cujo centro era a cidade de Gerasa, em Gileade. Bom, então há muita controvérsia sobre essa cidade, a localização da cidade, mas essa foi, de acordo com as pesquisas que nós fizemos, o local mais provável em que ficava essa cidade. Então, quando Jesus chegou à outra margem da Galileia, após ele ter então acalmado a tempestade, né? Os 2 endemoniados, então, que viviam no cemitério, ali entre os túmulos, né? Eles saíram ao encontro e gritaram para ele: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, vocês notaram que houve 2 coisas que eles falaram. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. E eles reconheceram também que Jesus estava vindo antes do tempo, porque eles já esperavam. Jesus já era esperado por eles há um determinado tempo. Então achou eles que Jesus havia chegado antes do tempo. Então Jesus, nesse momento, ele demonstrou bastante coragem, né? Pois todas as pessoas que tinham ali naquela região evitavam até passar por aquele caminho, porque eles temiam os endemoniados, porque eles eram tão violentos que eles atacavam as pessoas. Então nós podemos ver nessa passagem com bem mais detalhes. Se você quiser ter mais detalhes sobre essa passagem, nós podemos ir até o livro de Marcos, né, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 1 a 19, né, e você vai ter um relato bem mais preciso e bem mais completo do que esse que Mateus nos relata, que é simplesmente um resumo do que Marcos fala. Então, nós podemos observar então que os relatos
de Marcos e de Lucas, eles falam de um endemoniado. Eles falam de um endemoniado, enquanto que Mateus fala que havia 2 endemoniados. Será que aí há alguma contradição? Então, algumas pessoas que são contrárias à Bíblia e que combatem o cristianismo, combatem a Bíblia, elas chegam a dizer que há uma contradição aí, e às vezes fala que se afasta da religião por causa disso, porque um evangelho fala que era 2, o outro fala que era 1, né? O de Marcos e de Lucas diz que era 1, e o de Mateus fala que era 2. Então as pessoas elas citam isso, essa controvérsia, para sugerir então que há contradições nos evangelhos. Mas os evangelhos, eles não se contradizem. Não existe nenhuma contradição entre os evangelhos. Pelo contrário, os evangelhos, eles se completam. Eles se completam. Então, o que nós encontramos aqui é uma diferença em ênfase, ou seja, não há uma contradição. Marcos e Lucas, ele fala sobre um, mas não dizem que houve apenas um. Eles falam sobre um, né? Então, talvez um dos 2 era mais conhecido pelo povo, né? E eles então comentam, eles não comentam sobre o companheiro desse outro, devido a pouca importância, por exemplo, a falta de conhecimento. Talvez um deles fosse mais importante pelo conhecimento que ele tinha, pela família que ele tinha na região. Então, talvez tenha sido isso, né? E eles não comentam então sobre o companheiro, Marcos e Lucas. Então Mateus, nesse caso, ele fornece um detalhe a mais, né? Pois por que é um detalhe a mais? Pois onde quer que haja 2 pessoas, sempre vai ter uma. Tá certo? Então, eles poderiam ser 2, mas Marcos e Lucas quis falar só de um. Então, onde há 2, com certeza há um, né? Então, isso é uma coisa que não serve para parâmetro para dizer que há contradição. Então, os demônios reconheceram a Jesus, né, como Filho de Deus, né, e pediram que ele não os lançasse fora, mas que ele fizesse o quê? Que eles os mandassem para aquela manada de porcos, aqueles animais que eram considerados imundos, né? Pela ordenança da lei mosaica, os porcos eram considerados animais imundos e que era, então, proibido aos judeus possuí-los. E Jesus, então, ordenou a eles, né, que passassem para os porcos, aqueles demônios, que eles passassem para os porcos, e eles então, já passando para os porcos, se precipitaram, né, no mar e ali vieram a morrer. Então este talvez seja o único milagre em que Jesus permitiu que houvesse uma destruição de vida animal. Talvez seja esse um único milagre. Então, não é fácil, realmente não é fácil entender por que Jesus atendeu o pedido daqueles demônios, né? Ou seja, permitiu que os demônios entrassem naquela manada de porcos. Jesus não pretendia livrar a cidade dos demônios. Não era o propósito dele livrar a cidade daqueles demônios que eram violentos e que perseguiam as pessoas e que atacavam as pessoas. Esse não era o propósito de Jesus, mas ele tinha um outro propósito, né, para mostrar aos homens, né, e para que aqueles homens dessem testemunho da cura e evidenciassem então a glória de Deus, né, sobre aqueles homens. Então muitos se perguntaram por que Jesus permitiu a destruição da manada de porcos, né? Então nós devemos ter em mente sempre que Jesus nunca faz algo sem propósito. Então certamente
ele tinha um propósito ao fazer isso, né? Então os homens acreditavam, aqueles homens endemoniados, eles acreditavam piamente que eles estavam possuídos por demônios, né? Então eles tinham essa certeza, né? Também, como era a crença dos judeus, que o Messias viria. Eles tinham essa crença na vinda do Messias. E também eles sabiam, né, nessa crença deles, eles sabiam que todos os demônios, quando viesse o Messias, todos os demônios seriam totalmente aniquilados. Eles seriam varridos da face da terra, né, das regiões celestiais. Então, por essa razão, aqueles dois homens, então, eles perguntaram a Jesus por que tinha vindo atormentá-los antes do tempo. Por que tinham vindo a tempo? Porque eles não tinham a ideia de quando seria a vinda do Messias. E aí eles acharam que Jesus veio antes do tempo. Então, no versículo 29 ele fala isso, né? Porque veio atormentar-nos antes do tempo, tá? Então eles estavam tão convictos, aqueles dois endemoniados, tão convictos de que os demônios que habitavam os seus corpos, eles estavam tão convictos que havia demônios neles, que eles precisavam ver aqueles demônios com seus próprios olhos, vê-los sair, talvez não vê-los fisicamente, mas ver a demonstração daqueles demônios saindo dos seus corpos, né? Saírem deles e serem totalmente destruídos, porque eles sabiam que aquele Jesus era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. Então eles sabiam que aqueles demônios eles seriam destruídos. Então é bem provável que eles gritassem tanto a ponto de terem talvez assustado então aquelas manadas de porcos, que assustado com os gritos deles ao verem aqueles demônios saírem e entrarem nos porcos, né? E aqueles porcos então assustados, eles se atiraram no lago. E então nós podemos concluir que Jesus permitiu então essa destruição dos animais com o propósito de convencer aqueles homens de que eles realmente estavam curados, né? Então as pessoas da cidade ficaram sabendo desse milagre e se acharam no direito então de pedir, devido ao prejuízo que eles haviam levado com aquelas manadas de porco, que para eles criavam com o propósito de lucrarem, de revender, e eles perderam aqueles animais porque eles se precipitaram no mar e morreram, e eles não acharam os corpos deles. Então eles foram até Jesus e pediram a Jesus então que se retirasse da terra dele. Então pode ser também que esses gadarenos eles mandaram Jesus embora porque temiam também o poder de Deus no meio deles, né? Porque eles eram um povo bastante pecaminoso. Eles pecavam muito, era um povo sem medida. Então pode ser que talvez também eles não quisessem mais perder dinheiro com a morte de mais porcos, né? Perder dinheiro por causa de Jesus. Então, uma vez que uma manada de porcos era algo para eles bastante valioso, né? Então, Marcos capítulo 5, versículo 18 a 20, Lucas capítulo 8, versículo 38 a 39, lá nesses versículos eles dizem que Jesus então deixou o homem curado, porque em Marcos ele fala só de um homem, né? Deixou ele para trás para testemunhar então aquele povo, para que talvez com o testemunho daquelas pessoas aquele povo tão pecaminoso viesse então a poder se converter, tá? Então a nossa aula está terminando aqui. Espero que a nossa explanação ela tenha sido bastante compreensiva, né? E se não foi, você pode também me fazer pergunta aí embaixo. Você pode fazer as perguntas que eu posso responder com muito prazer. Aqui eu vou responder qualquer pergunta. Se não souber, eu vou fazer uma pesquisa e estudar para poder dar uma resposta então satisfatória a todos aqueles que não entendam. Mas eu peço também que vocês
Pegue esse texto durante a semana e medite nesse texto para que haja uma maior compreensão. E você pode também, por favor, você pode dar um like aí, curtindo, se você tiver gostado. É muito importante que você aponte que você gostou para que eu possa continuar a ministrar essas aulas. Se você não gostou também, você pode dar o like aí ao contrário, para que eu possa saber que eu não estou agradando e possa melhorar, a forma de conduzir essa aula, a forma de transmitir a aula. E você pode também compartilhar esse vídeo e pode também se inscrever no meu canal. Quanto maior o número de pessoas inscritas no canal, mais pessoas vão ter acesso a esses vídeos. E isso é muito importante porque é a palavra de Deus que está sendo falada, são as boas novas que está sendo levado a todos aqueles que precisam, que realmente precisam da palavra de Deus. Quantas pessoas estão aí angustiadas nas suas